As sentinelas silenciosas de Cirith Ungol são um dos muitos mistérios fascinantes no legendário de Tolkien. Elas aparecem especificamente em O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e possuem um papel importante e macabro na história daquele local. Hoje, iremos falar sobre as sentinelas silenciosas. Situada na região de Mordor, nas montanhas de Efelduath, perto da fronteira com Ithilien, jaz a Torre de Cirith Ungol. Construída em estilo austero e sem ornamentos, sua arquitetura é caracterizada por linhas angulosas e severas, refletindo a natureza maligna de Mordor. A torre, imponente e assustadora, era protegida por mais do que apenas orques. Havia forças sinistras e misteriosas agindo naquele lugar, cuja simples presença impedia qualquer um que tentasse entrar em Mordor de seguir pelos portões. Embora parecessem simples estátuas incautas e aparentemente inofensivas, elas escondiam uma verdade maligna e obscura. A verdade era que aquelas estátuas eram um receptáculo de um espírito maligno que exercia sua vontade e poder contra os inimigos de Sauron. Mas que poderes possuíam essas estátuas? Era possível vencer sua vontade opressora? Vamos começar com um exemplo bastante ilustrativo de um trecho de O Retorno do Rei, onde há uma descrição das estátuas. Neste momento do livro, Sam está indo ao encontro de Frodo, que jaz preso e rodeado por orcs, na torre de Cirith Ungol. Sam está completamente sozinho em um lugar absolutamente escuro e medonho, e de repente ele se depara com as estátuas. Assim lemos: eram como grandes esfinges sentadas em tronos. Cada uma tinha 3 corpos unidos e 3 cabeças, dando para fora, para dentro e para o lado oposto do portal. As cabeças tinham caras de abutre e nos grandes joelhos repousavam mãos semelhantes a garras. Pareciam esculpidas em grandes blocos de pedra, irremovíveis e, no entanto, estavam conscientes. Embora sua aparência horrenda fosse terrível e inegavelmente aterrorizante, essa não era sua principal intenção, pois as sentinelas silenciosas guardavam outro aspecto que era ainda mais apavorante. Um mal profundo habitava o âmago dessas estátuas, exalando uma aura terrível de temor, pavor e malevolência, tão intensa que tornava quase impossível transpor suas presenças imponentes. Essas entidades detinham a capacidade singular de materializar sua malignidade numa barreira física invisível, erguendo-a como um obstáculo intransponível, impedindo que seus inimigos escapassem ou ousassem adentrar em Mordor. Os espíritos possuíam uma capacidade de discernir qualquer presença e, assim que detectassem a intrusão, instantaneamente erguiam uma sólida muralha invisível, construída a partir de sua inabalável determinação maléfica. Quando Sam se deparou com as estátuas pela primeira vez, foi tomado pela percepção invisível de um obstáculo que o proibia de avançar. E esse impedimento não se limitava apenas ao aspecto físico, mas também alcançava esferas mentais, já que um extremo pavor e enfraquecimento psicológico tomava conta de quem ali estivesse. Sobre isso lemos: não conseguia ver nenhum obstáculo, mas algo demasiado forte para ser sobrepujado por sua vontade lhe bloqueava a passagem. Olhou em torno e então, no interior da sombra do portão, viu as 2 sentinelas. Sam tentou novamente, porém em vão. Sua vontade não era suficiente para sobrepujar o poder das sentinelas. Um pensamento chegou até Sam e ele imediatamente buscou o frasco de Galadriel, e ao segurá-lo e empunhá-lo, sentiu a força da barreira vacilar. O trecho relata: então, com grande ousadia, porque não conseguia pensar em fazer outra coisa, respondendo a um súbito pensamento que lhe veio, revelou lentamente o frasco de Galadriel e o ergueu. Sua luz branca rapidamente se expandiu e as sombras sobre o arco escuro fugiram. As monstruosas sentinelas estavam sentadas, frias e imóveis, reveladas em toda a sua forma hedionda. Por um momento, Sam entreviu um brilho nas pedras negras de seus olhos, cuja simples malícia o fez titubear. Mas lentamente sentiu que a vontade delas vacilava e se desfazia em temor.
Fica evidente que as sentinelas detinham plena consciência de seu entorno e eram capazes de materializar sua vontade numa barreira física cuja transposição era quase impossível, ao menos que se possuísse uma força de vontade extraordinariamente poderosa. E, sobre o frasco de Galadriel ter ajudado Sam, podemos especular que o frasco em si possuía um núcleo de poder capaz de provocar uma hesitação nas sentinelas, ou talvez ele tenha fortalecido a vontade de Sam ao ponto de permitir que ele passasse pelo portão sem ser afetado pelo olhar sombrio das sentinelas. Particularmente, gosto de acreditar que a providência divina estava acontecendo ali. De forma indireta, é claro, mas estava. O que sabemos é que de alguma forma as sentinelas podiam desativar sua barreira quando quisessem. Afinal, orcs podiam passar por ela sem serem obstruídos. Porém, se de alguma forma o inimigo conseguisse romper sua barreira, as sentinelas soltariam um terrível grito amedrontador, mas ao mesmo tempo de alerta, que soaria e ricochetearia pelas paredes de Cirith Ungol. Ou seja, além da barreira invisível, ainda havia um alarme para alertar os orcs de que um inimigo havia penetrado na torre. Podemos ler sobre um grito estridente em dois momentos. Um grito pertencente às sentinelas silenciosas e outro dos Nazgûl. O primeiro momento foi quando Sam estava indo em busca de Frodo e consegue passar pelas sentinelas usando o vidro de Galadriel. Passou entre elas com um salto, mas no momento em que o fazia, guardando o frasco outra vez no peito, teve a consciência, tão claramente como se uma barra de ferro houvesse se fechado atrás dele, que a vigilância delas fora renovada. E daquelas cabeças malignas veio um grito agudo e estridente que ecoou nos muros altíssimos diante dele. Muito no alto, como um sinal de resposta, um sino áspero deu uma única badalada. Notem aqui que um sinal em resposta ao grito soou com a badalada de um sino. Então sabemos que a guarnição de orcs estava sempre à espreita. Um outro momento interessante a ser notado é que no momento em que Sam guarda o frasco, ele sente a barreira se fechar atrás dele. Isso nos dá ainda mais certeza de que possivelmente a luz que o frasco emitia também ecoava um poder que fez com que as sentinelas vacilassem. O outro momento ocorre após Sam ter conseguido resgatar Frodo de seu confinamento. Eles avançaram em direção ao pátio exterior, onde se depararam com a malignidade terrível emanada pelos dois vigias. A cada passo que tentavam dar para escapar da torre, a tarefa se tornava progressivamente mais árdua, até atingir um ponto insuportável, forçando-os a interromper seu avanço, incapazes de dar um passo adiante. Acabaram chegando à porta do pátio externo e pararam. Mesmo de onde estavam, podiam sentir a malignidade das sentinelas atingindo-os, formas negras e silentes de ambos os lados do portão, através do qual se via indistintamente o clarão de Mordor. Ao abrirem caminho entre os hediondos corpos dos orcs, cada passo tornava-se mais difícil. Mesmo antes de atingirem um arco, eles se imobilizaram. Mover-se mais uma polegada era doloroso e fatigante à vontade e aos membros. Frodo não tinha força para tal batalha. Desabou no chão. O que sabemos era que Frodo estava novamente com um anel em seu poder, e provavelmente o peso sobre ele foi ainda mais árduo. Porém, a sensação era que o poder das sentinelas era ainda mais opressor sobre os dois hobbits. Talvez porque elas já sabiam que este era o inimigo que havia passado por elas e estava retornando, ou talvez pela presença do Um Anel. Ficou claro que as sentinelas silenciosas estavam fazendo de tudo ao seu alcance para tentar impedir que Frodo e Sam escapassem. Embora sua barreira fosse quebrar mais uma vez, já que os hobbits tinham em seu poder o frasco de Galadriel. Então, como num pensamento que surge na mente sem que saibamos como ele foi parar ali, eles empunharam o frasco e gritaram em élfico palavras de poder que enalteceram suas vontades e a luz do frasco, e assim puderam passar. Sam tirou outra vez o vidro élfico de Galadriel, como se honrasse sua resistência e agraciasse com esplendor sua fiel mão morena de hobbit que fizera tais feitos. O frasco resplandeceu de repente, de modo que todo o pátio obscuro foi iluminado com uma radiância cegante como um relâmpago, mas ela permaneceu firme e não se apagou. "Gilthoniel, a Elbereth!" exclamou Sam, pois não sabia por que seus pensamentos voltaram de repente aos elfos do condado e à canção que afastara os cavaleiros negros nas árvores.
Aya Elenion Ankalima! Exclamou Frodo mais uma vez atrás dele. A vontade das sentinelas foi quebrada tão repentinamente quanto uma corda rompendo, e Frodo e Sam tropeçaram para a frente. Depois, correram através do portão, passando pelos grandes vultos sentados com seus olhos reluzentes. Houve um estalo. A pedra superior do arco despencou quase nos calcanhares deles, e o muro acima dela se esfarelou e caiu em ruína. Escaparam apenas por um fio. Um sino ressoou e das sentinelas ergueu-se um lamento agudo e pavoroso. Muito no alto, na escuridão, ele teve resposta. Do céu negro veio mergulhando como um raio um vulto alado e dilacerando as nuvens com um berro medonho. O trecho ressalta claramente o desespero das estátuas em impedir que Frodo e Sam passassem. A barreira invisível não havia funcionado. O grito estridente também não surtira efeito, afinal, nenhum orc conseguiu impedir o intruso de avançar. O aspecto absurdamente medonho e o poder maligno não impediram que os hobbits seguissem. Então, uma última alternativa sobrara. O arco se quebrou acima das cabeças de Frodo e por um fio haviam escapado. Uma pergunta fica no ar. O que são esses espíritos que jazem nas estátuas? Tais espíritos poderiam ser meramente espíritos distorcidos de orcs, moldadas para um novo propósito, ou até mesmo pertencer a elfos e homens. Sabemos que quando os elfos morrem, seus espíritos são convocados aos salões de Mandos, onde seriam julgados e curados de todas as cicatrizes adquiridas na Terra-média. Contudo, alguns espíritos recusam tais convocações, geralmente sendo eles elfos que cometeram atos malignos em vida. Essas almas se perderiam em amargura, inveja e ressentimento, tornando-se facilmente escravizadas por Sauron ou Morgoth. Talvez seja por isso que Sauron é conhecido como o Necromante, pois teria utilizado essas almas caídas para fins malévolos, assim como ele o fez com os espectros do Anel. Os espíritos dos homens, por vezes, podiam ser dominados pelos Nazgûl se feridos com uma lâmina Morgul, pois tais armas estavam impregnadas de magia maligna, transformando-os gradualmente em espectros servos dos portadores do Anel. Talvez, a mando de Sauron, os Nazgûl tenham ordenado que esses espectros possuíssem as sentinelas silenciosas, de modo que guardassem a entrada de Cirith Ungol. Existe também a possibilidade de que esses espíritos se assemelhassem às sombras que possuíam os ossos das criaturas tumulares, e é interessante observar como tanto as sentinelas silenciosas quanto as criaturas tumulares utilizavam seu poder para desestruturar seus adversários. Este momento de O Retorno do Rei é um dos meus favoritos da trilogia, mais por causa do mistério por detrás das sentinelas e pelo breve protagonismo que é voltado para Sam e sua astúcia e coragem que venceram a vontade supressora dos espíritos malignos de Cirith Ungol. É incrível como depois de tantas aventuras, desafios e decisões, ainda nos deparamos com momentos tão incríveis e perturbadores como esse. E você, qual é a sua opinião sobre as sentinelas silenciosas? Um forte abraço e fiquem todos na paz de Eru.